Hoje, dia 7 de outubro, quinta-feira. A palavra do Antigo Testamento acho que é muito apropriada para a nossa temática de hoje. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Ensina-me a te servir com toda a devoção. E do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 13. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Aí eu gostaria de compartilhar também um hino-oração de Georg Weitzel. Coroa minha, sol, penhor, Jesus, és tu somente. Vaidade e falso resplendor de ti me afugentem. Se meu eterno galardão, tua palavra seja o pão que sempre me alimente. Que a palavra de Deus, hoje, inspirada através da Ana Rosa, seja a nossa inspiração, nosso alimento nessa noite de hoje e em todo o tempo. Amém? Amém. Só para lembrando, eu tô gravando, então se alguém quiser em algum momento compartilhar, fazer alguma dúvida, não quiser permanecer na gravação, tá me avisa, ok? Ou eu paro ou eu edito depois, eu corto depois. Contigo, Ana Rosa. Então, boa noite, né? Bem-vindos todos e todas nesta nosso encontro, nesse nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos falar de Esther, né? Esther é um livro bem pequeno, com 10 capítulos. E hoje nós vamos entender, vamos entrar nesse mundo do conhecimento, dessa história tão linda que é a história de Esther. Então a história de Esther, ela começa muito aqui atrás, quando Esther, ela era judia e muito nova ela perdeu os seus pais. Segundo a tradição, quando a criança ficava órfã, o parente mais próximo, ele ficava responsável com a tutela desta criança, dos cuidados. E ela tinha um primo chamado Mordecai, ou Mardoqueu, né? São as duas pronúncias estão certas. Então ela foi cuidada com Mordecai, muito bem cuidada, e foi crescendo lá perto de Suzã. Enquanto ela crescia, uma moça bela, existia no reino, né, um rei Assuero, ou rei Xerxes. E era um rei que dominava, ele tinha várias províncias, né, que ele reinava sobre elas, e ele queria mostrar toda a riqueza do seu reino. Então ele pensou, vou dar uma festa para mostrar como eu estou, rico, como cresceu. Então ele convocou os governadores, os reis, os príncipes, todos para participarem desta festa, que durou 6 meses. Então era uma festa muito rica, com ouro, tudo do bom e do melhor para ele realizar essa festa. Travou para mim ou foi a ela? Ela travou mesmo. Travou? A internet dela é sempre boa. A internet dela é sempre boa. Hoje... Vamos ver se ela... É bom avisar, porque quando cai assim a pessoa nem sabe, fica falando lá. É verdade. Nathaniele, você tá em casa?
ela tinha desligado o WhatsApp. Para, benim dich. Oi, você caiu. Você viu? Volta. Ou a tua internet não tá funcionando? A internet? Ah, tá. Voltou. Okay. E aí, vou começar do início, não? Você tava falando dela, você caiu. Então, eu estava falando da rainha, né? Sobre a Esther. Você tava falando do banquete. Ah, tá. Ele resolveu, então, fazer um banquete de 6 meses. E nos últimos dias, ele decidiu que ele ia expandir, ele ia estender ali no reino dele, né? Mais próximo para todas as pessoas. E foi regado a muito vinho, foi regado a muita comida, tudo do bom e do melhor para este banquete. Lá pelo 7º dia, o rei estava muito feliz, já tinha bebido bastante, estava bem alegre, sendo que nessa época a rainha Vasti, ela também estava dando banquete para as mulheres dos convidados, né, para os esposos dela, para as mulheres, né, deles. Então o rei pensou: já mostrei toda a minha riqueza, o meu glamour, tudo que eu tenho, agora vou mostrar a beleza, vou apresentar a rainha para esses convidados. Então ele pediu, chamou o eunuco do rei, que fosse até a rainha, que ela se apresentasse vestida com a coroa real, vestida com as paramentas, com as roupas. E neste momento a rainha simplesmente ela disse: não, eu não irei. Ela, por essa decisão que ela tomou, o rei ficou muito bravo, muito irritado e muito envergonhado. Imagina, o rei daquela época, o homem, nunca jamais uma mulher poderia sequer pensar em dizer não. Envergonhar o rei diante de todos ficou muito mal para o rei, e os outros chegavam até ele e pressionando: olha, isso não pode, você tem que tomar uma atitude, porque se você isso deixar ficar desse jeito, o que vai acontecer? As mulheres todas vão nos desobedecer. Então o rei baixou um decreto que a rainha Vasti fosse destituída e nunca mais se apresentasse diante do rei. Com isso, passaram-se os dias e o rei, ele gostava de Vasti. E aí eu acredito que ele estava lá assim deprê, né? Perdeu a esposa tão linda, bonita, gostava dela. Ficou super arrasado, foi lá nos conselheiros, que ele tinha os conselheiros que decidiam sobre as leis, foi lá perguntar para eles. E um conselheiro chamado Memucan chamou: olha, faça assim, você não pode mais voltar para Vasti, não pode, já foi destituída, não, isso vai ficar muito feio. Então ele falou: olha, você manda convocar as mulheres virgens e belas de todas as províncias. Faça um concurso de beleza e aí você escolhe qual delas será mais bela, você casa com ela. O rei se agradou, né, gostou da ideia. Então mandou cartas para as 127 províncias, para todos os lugares, todos os reinos, ele
mandou uma carta pedindo que elas foram convocadas, elas eram convocadas. E entre elas, aí é que entra a história da rainha Esther. Hadassa foi uma das escolhidas por sua beleza, por ser virgem. E ela tinha o primo Mordecai, o qual ela tinha uma obediência por ele, eles tinham uma intimidade muito grande. E ele falou para ela, olha, você vai, mas você não pode de maneira alguma dizer que você é judia. Com esse nome de Hadassa, você não pode participar, então você vai se chamar Esther. Então lá foi Esther. Existia o líder, o responsável por esse concurso, que se chamava Hegai. E logo de imediato ele se encantou com a doçura de Esther. E ela se tornou assim a queridinha dele. Então Esther foi. Na época, as mulheres, elas passavam um ano só para se embelezarem. 1 ano, 6 meses só com óleos, 6 meses só com especiaria. Imagina eu aqui, um dia já ia ficar lindíssima. Quanto mais 1 ano, meu Deus, eu não ia nem querer sair de lá. Então, a Hadassa foi, né? Tinha regalias, eu acredito que eles foram fazendo uma repescagem, foram escolhendo diante de todas, foram tirando ali as mais belas. E as mais belas, elas ficavam num espaço onde elas tinham comida, das melhores comidas, as melhores vestimentas, elas poderiam escolher no dia da apresentação, de chegar próximo do rei, elas poderiam escolher tudo o que elas quisessem. Então elas eram assim muito bem tratadas. E chegou então o dia em que todas aquelas mulheres, uma por cada vez, iria se apresentar diante do rei. As outras mulheres, elas pediam joias, elas queriam se maquiar, elas queriam mesmo chegar, era uma competição. Então, todas queriam estar melhores do que as outras. Mas, na vez de Esther, eu acredito que por cultura dela, de não tinha mãe, não tinha aqueles hábitos, os costumes de estar maquiada, Esther decidiu que ela iria arrumada, penteadinha, bonitinha, passada perfume e tal, mas ela não queria todas aquelas coisas lá que elas estavam, os adereços que elas estavam usando. Então Esther foi ter com o rei, e quando ele chegou, que ele olhou Esther, foi assim, amor à primeira vista, amor à primeiro olhar. Ele se encantou com ela, o jeito que ela falava, o jeito que ela gesticulava, que ela sentava. Então ele se encantou pela rainha. Então Esther, oficialmente, o rei deu um banquete para apresentar a todas as províncias, a todo o seu reino e aquele povo todo, a rainha, sua nova rainha, Esther, a rainha Esther. E nesse tempo, o primo, que ele considerava como, era pai na realidade, era primo, mas era muito mais a relação deles. Então, nesse mesmo tempo, Mordecai todos os dias ia lá para a porta do palácio, só para saber como a sobrinha, a filha, estava. Numa dessas idas, Mordecai ouve 2 oficiais do reino tramando sua morte. E eu fiquei pensando, se já era grave o fato de ser a morte, tramando a morte do rei, imagine a morte, perder o marido, sendo sobrinha dela. Então ele fez chegar rapidamente esta notícia para Esther, que comunicou ao rei, e o rei foi averiguar. Então ele constatou que realmente era verídico neste fato e mandou enforcar os 2 oficiais, os 2 soldados que estavam lá.
Então, nesse mesmo tempo, existia o primeiro-ministro. O rei tinha o seu ministro. Ele era aquela pessoa de muita confiança. Era o braço direito do rei Assuero. Era de tanta confiança, tamanha era a confiança, que o rei baixou um decreto. Todas as pessoas que passassem por Amã teriam que fazer reverência, teriam que se prostrar diante de Amã. Mas existia o judeu Mordecai nessa história. Por ser judeu, ele jamais aceitou fazer reverência ao Amã. Então, por ali, os soldados observaram que o judeu não se prostrava, foi até Amã. Olha, você já viu que lá tem esse Mordecai, esse daí ele não se prostra, é o único que não se prostra. Então Amã, olha, vá lá, dá uma olhada, sonda e veja lá o que está acontecendo, por que ele não se prostra diante de mim. Então, depois de muitas investidas, muita interrogação por parte dos soldados, ele descobriu, ele falou, olha, eu não me prostro diante de homens, só diante de Deus, eu sou um judeu, e por isso Amã odiava, se tornou inimigo de Mordecai. Então, ele foi até o rei, chegou lá diante do rei, ele falou, olha, tem um pessoal aqui que não é gente boa, não pensa como a gente, falou muitas coisas de mal sobre Mordecai. Eu posso baixar um decreto, vamos baixar um decreto para nós eliminarmos todos os judeus da face da terra. O rei, ele tinha muita confiança, então falou, olha, faça o que você quiser, o que você decidir, está feito. Então, Amã baixou um decreto, o rei deu a Amã o seu anel, que era um anel de selo. Este anel ele selava, aonde chegava, este selo já sabia que era do rei Assuero. Então ele baixou esse decreto, que no dia combinado, eles marcou uma data para que neste dia fosse exterminado todos os judeus. Rapidamente esta notícia se espalhou, porque foi para todas as províncias, e aquela conversa e todos os judeus aflitos. Então Mordecai rasgou-lhe suas vestes, vestiu-se com panos de saco, passou cinza no corpo e saiu clamando, chorando nas ruas, porque para um judeu usar aquelas vestes, algo muito grave, muito sério, muito forte estava acontecendo com ele. Então Mordecai foi chorando e clamando até a porta do palácio, onde não poderia de maneira alguma entrar. Os servos da rainha, vendo aquilo, imediatamente foi até Esté e falou, olha, rainha, seu primo ele está lá fora, vestido de sacos, contou toda a história. Esté prontamente pediu roupas novas e disse, olha, vai até ele, peça para ele se vestir, por que ele está daquele jeito, com essas vestimentas. Então, Mordecai falou para o servo de Esté, diga para ela, conte tudo o que aconteceu, o decreto que Amã mandou para todas as províncias. Então a rainha mandou outro recado para Mordecai, dizendo para ele que ela não poderia fazer nada. O que ela poderia fazer? Se ela não poderia, ela correria risco de vida, porque naquela época ninguém poderia chegar na frente do rei
a não ser que fosse chamado, ou que o rei estendesse o cetro de ouro para esta pessoa, senão a pessoa morreria. Então ela falou: eu corro um risco de vida, de morte muito grande, então eu não posso. E está 30 dias que ele não me chama. Então Mordecai falou para ela, mandou recado mais uma vez: não pense você que no dia combinado você será poupada. Nós iremos morrer, nossa família, sua parentela, o seu povo todo será. E você mesmo sendo uma rainha, você está correndo sérios riscos. Então Esther imediatamente pediu que Mordecai reunisse todos os judeus e fizesse um jejum. 3 dias sem comer, sem beber, que ela de lá também estaria fazendo o jejum dela para eles interceder por Esther. Então aconteceu tudo como ela pediu, ela jejuou 3 dias. No 3º dia, Esther se arrumou, vestiu a melhor roupa e foi para perto lá do palácio. De longe, só que Esther não chegou chegando, ela não chegou como a rainha, ela sabia que ela não poderia jamais se apresentar. Então o que a Esther fez? Chegou lá, ficou belíssima dela, quietinha, esperando o rei. Então, de longe, o rei a avistou Esther, estendeu o cetro dele e falou: minha rainha, qual é a sua petição? Então ele falou: o que você está querendo? Peça-me que metade do meu reino, se for possível, eu lhe dou metade do meu reino. Então Esther, calmamente, lindamente, só que não, né? Estava super nervosa. Ela chegou até e pediu: olha, meu pedido é que você venha amanhã a um banquete maravilhoso que eu vou fazer para você, mas que você traga a Amã junto. Venham vocês dois no horário combinado. Então Amã imediatamente ficou muito feliz, muito feliz. Já pensou? A rainha estava chamando para um banquete, sabe? Era como se o governador hoje estivesse assim me chamando lá para um banquete, eu lá ia me arrumar toda, ia ficar muito feliz e tal. Então, aconteceu na hora certa, eles beberam, eles comeram, com certeza conversaram, e estavam todo mundo ali muito juntinho, assim, sabe? Então o rei, pelo que eu entendi, o rei bastante curioso, muito curioso, querendo saber, poxa, se ela foi até a mim, arriscou a vida dela, tem que ser algo assim, sabe? Muito sério. Então ele perguntou mais uma vez: minha rainha, qual é a sua petição? Por que deste banquete? O que você está pedindo, está querendo? Então a rainha mais uma vez falou: olha, o que eu quero pedir para você é que mais uma vez vocês venham amanhã. Irei fazer um banquete melhor do que o que eu fiz hoje, que eu preparei. Então, tudo bem. Amã foi para casa muito feliz da vida. Só que ao sair do palácio, quem que ele encontra? Mordecai sentadinho mais uma vez. O judeu não se prostrou diante dele. E isso, ele chegou em casa muito zangado e falando para a esposa. Como as pessoas, os amigos de Amã, sabia que ele estava no banquete, estava todo mundo esperando para saber a notícia, para saber a história toda. Então Amã chegou em casa e falou: olha, eu não aguento, eu odeio esse judeu. Passei agora, ele não se prostrou diante de mim, não vejo chegar o dia de eu matar ele e todo o seu povo.
Então os amigos, com a esposa, conversando com ele, tiveram uma ideia. Faça uma forca e mate esse judeu. Esta noite ele ficou tão feliz que ele foi dormir, foi a melhor noite de Amã. Dormiu tranquilo porque ele ia realizar, então, não só matar, mas ele ia enforcar lá diante de todos no palácio, no pátio. Só que nesta noite, o rei Assuero perdeu o sono, não conseguiu dormir. E existia o livro de memórias. Era um livro onde todos os fatos, todos os acontecimentos, eles eram escritos ali naquele livro. Então o rei, sem dormir, ele chamou seu servo e perguntou: tragam aqui o livro de memórias e leiam aí para mim. Então eles leram, e lá quando abriram estava o último acontecimento, que o judeu Mordecai, ele teria impedido a morte do rei, toda aquela história. Então o rei perguntou para o seu servo: o que foi feito para esta pessoa? Como foi o que deram para ele? De que forma agradeceram por ele ter salvo a minha vida? Por tão nobre atitude? Aí eu disse: não fizemos nada, não foi feito nada. Então o rei ficou de um lado para o outro pensando: como pode? Gente, uma pessoa tão nobre. E amanheceu o dia. Amã já vinha falar com o rei, que chegou, acordou cedo, né? Tinha dormido bem. Então ele acordou cedo, foi para frente do palácio para falar com o rei, para pedir que Mordecai fosse morto na forca que ele tinha preparado. Só que de lá o rei já viu, antes de Amã falar com o rei, o rei perguntou: Amã, o que eu posso fazer, o que se pode ser feito para alguém que salvou a minha vida? Para alguém que teve um gesto nobre, uma atitude nobre, que descobriu todas. Imediatamente Amã pensou: é para mim. Ele está falando, é comigo. Então, se é comigo, eu vou pedir o melhor, porque eu não vou pedir coisa pouca. Então Amã pediu a coroa do rei, pediu que fosse vestido as melhores roupas, as roupas real. Então ele chegou, que ele pediu para ir no cavalo, sendo, reverenciado pelas ruas. Na mesma instante, o rei Assuero falou para Amã: pois faça isso a Mordecai. Nossa, eu fico assim imaginando essa cena. Ele deve ter ficado assim, o semblante de ira, de ódio. Já imaginou você fazer para o seu inimigo? Então ele teve que fazer, não tinha outra alternativa a não se obedecer o rei Assuero. Foi lá, levou Amã, teve que mostrar, teve que fazer a corte para o Amã, mesmo morrendo por dentro. Então, chegou nesse momento o dia do banquete, a hora do banquete. E nessa hora do banquete, Amã foi participar com a rainha e todos. Então, o rei comeu, bebeu, estava lá todo mundo muito alegre. E mais uma vez ele perguntou: mas minha rainha, qual é a sua petição? O que você desejar, eu lhe darei. Seja a metade deste reino, eu colocarei em suas mãos. Então Esther pediu que a sua vida e a vida do seu povo fosse poupada. Porque tinha um decreto, né, que tinha ido para todas as províncias, que naquele dia marcado, todo o seu povo seria exterminado. Provavelmente, Esther revelou a sua identidade de judia.
Então o rei ficou muito furioso, preocupado, porque um decreto, uma vez, ele não podia ser revogado. Então o rei perguntou: quem poderia? Quem é esse que tem esta coragem de fazer isso contra a minha rainha, a minha esposa, a minha... E ela foi, disse, e virou e disse: Amã, este é o responsável. Então imagina, nesta hora a situação se inverteu, o clima ficou tenso, o rei não sabia mais nem o que fazer, de tão preocupado, de tão enfurecido. Ele saiu do banquete, foi para fora e começou a pensar como que ele ia fazer. Nesse mesmo momento, a mãe estava prostrada aos pés da rainha, pedindo clemência, pedindo por tudo que poupasse a vida dele, porque ele já tinha percebido que a situação tinha se invertido, que aquilo ali não tinha mais para ele. Quando o rei entra na sala, lá no ambiente, ele encontra Amã agarrado com a rainha. Ele pensou que ele estava assediando sua mulher e falou que, além de você querer matar, exterminar o povo da rainha, você ainda está aí. Então ele ficou com mais raiva, né? E mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, quando isso aconteceu, o rei, tudo que era de Amã, todo o cargo que era de Amã, passou para Mordecai. Mordecai ficou no lugar, sendo o braço direito do rei Assuero. Só que não bastava só ter matado Amã, porque o decreto ele continuava ali, ele continuava em todas as províncias, e aquele povo, eles estavam com muito medo, os judeus, e os outros também já preparados, armados para exterminar esse povo. Então ela foi até o rei e pediu para que fosse revogado, para que acabasse, não fosse mais possível, acabasse com esta guerra. Então o rei tornou baixar outro decreto para que não fossem mortos, né, tantos judeus. Por isso é que até hoje o povo judeu, ele comemora o dia de Purim, que foi o dia combinado, o dia escolhido para o extermínio do seu povo. Então, até hoje, eles realizam festas, eles comemoram muito este dia. Esther, para eles, todos os anos eles admiram demais Esther. Esther tem assim, um papel fundamental na vida deles, dos judeus. Eles leem várias vezes, eles abrem este livro e ficam lembrando da história da rainha Esther e o seu povo. Então, até aqui eu estou narrando, né, a história maravilhosa e linda de Esther. Queria também falar sobre Esther, né, dizer para vocês que falar de Esther é falar de inspiração, de como podemos fazer a diferença no mundo. Nós fomos criados por Deus com o propósito de escrever a mais bela de todas as histórias, a nossa história de vida. Esther tinha um caráter amável, um coração humilde e sensível, tanto que ela arriscou a própria vida a favor do seu povo. Esther deixou várias lições de vida. A de coragem, quando ela se levantou pelos judeus. De sabedoria, quando ela esperou
o tempo de agir, o tempo certo. Por ela ser uma rainha, ela poderia chegar lá e se impor. E de humildade, mesmo sabendo que era rainha, ela era humilde. Ela nos ensinou que a nossa mensagem de vida é o nosso testemunho, é aquilo que anunciamos. Eu, Ana Rosa, eu sempre pensei assim, que a nossa vida não precisa dizer que eu faço isso ou que eu faço aquilo. O meu testemunho de vida é no dia a dia. Então, ela foi obediente ao seu tio, ela confiou. Uma das coisas que eu penso que Mordecai era um homem com coração grandioso. Ele deu todo o carinho, ele deu amor, ele deu atenção. Eu acredito que este jeito foi fundamental como Mordecai tratava Esther, né, com carinho. Ele era um homem. Esther não tinha uma mãe, ela não tinha sua mãezinha para instruir, né, naquela época os homens, né, até hoje a gente vê a dificuldade de homens e mulheres e crianças, mas Mordecai foi diferente, né? Ele assumiu o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, né? Isso que a história mostra para mim. Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas quando ela confiou. Às vezes eu fico pensando, ninguém podia, até falei com a Franciele, me representar mais do que Esther. A maravilha de poder estar sendo como estagiária hoje aqui no meu primeiro estudo bíblico, falando de mulher que inspira, de mulher guerreira. Eu acho que essa frase, quando as pessoas dizem mulher guerreira, está vindo lá de Esther. Então este espaço agora é nosso, é meu, é seu. E com esta linda história, vamos interagir. Segue aí, minha pastora. Honra, hein? Eu vou começar só a fazer alguns apontamentos. E aí, enquanto isso, vocês vão pensando também como reagir. Vou começar pelo final. A Ana Rosa disse... Esther nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, né? E para mim também essa é a principal mensagem desse livro, é a forma como Esther se entrega, né? De forma tão confiante em prol do seu povo, em prol da sua fé, né? E é maluco porque no livro de Esther não aparece o nome de Deus nenhuma vez. Não aparece o nome de Deus. Você vai ler o livro, como assim na Bíblia tem um livro inteirinho e o nome de Deus não aparece nenhuma vez? Falar? Não, que eu liguei aqui alguma coisa errada. E eu ouvindo agora a Ana Rosa falando sobre essa entrega, né, sobre a confiança de Esther, na luta por seu povo e também pela sua fé, ela não precisou, o livro nem precisou falar no nome de Deus, estava clara, né? A sua fé naquilo que ela fez, na forma como ela se postou, tanto ela quanto Mordecai, na forma como se mantiveram fiéis à sua fé, ao seu Deus, né? Tudo isso foi um testemunho muito claro da sua fé, mesmo que o nome Deus não tivesse aparecido no texto. Não sei se alguém quer reagir já, é só abrir o microfone e falar. Eu quero falar, eu assim, fiquei encantado a forma como a Ana Rosa contou a história, assim, foi uma forma assim tão leve e que, assim,
contou toda a história mesmo e contextualizando do jeito dela. Então, assim, foi tão legal ouvir essa história de novo, contada por Ana Rosa. Fazia tempo que eu não lia, eu não leio o livro de Esther. Acho que eu tinha até esquecido que esse livro está na Bíblia, para falar a verdade. E a forma como tu contou, assim, foi maravilhoso. Deu vontade de pegar de novo e ler, porque tu contou de uma maneira, assim, tão leve, tão... E também, sabe, tão... Como eu poderia dizer? Tão profunda. Algo que realmente a gente vê que tocou no teu coração, que diz muito pra ti. E tu passou isso pra gente, tocou na gente também, pelo menos em mim. Pode falar, Tani. Como filha, eu participei desse processo todo de mamãe ansiosa falando: minha filha, escuta aqui que eu vou falar pra ti que Esther fez isso, fez aquilo. Então eu aprendi a história de Esther, essa história todinha. Eu acho que eu até conseguiria contar. Mas assim, eu gostei bastante, só ressaltando o que o Tarcísio falou, que não é porque é minha mãe, mas ela tem uma facilidade para dinâmica, assim, para contar histórias. É uma coisa que eu admiro nela, e a história eu também gostei bastante, porque é justamente sobre isso, é sobre a fé que ela tem em Deus, por mais que não estivesse de forma estampada, assim, de uma forma muito... não sei a palavra, mas ela não deixou a fé dela abalar só porque ela estava em um lugar diferente, onde ela sabia que ela poderia passar por situações complicadas. É isso. Ana Lúcia, você quer falar ou levantou a mãozinha sem querer? Foi sem querer, né? Alguém mais gostaria de compartilhar impressões? Eu também fiquei encantada com a forma como a Ana Rosa narrou a história, e também sou testemunho de que logo imediatamente ela ficou emocionada, e a Ana Rosa se apaixona pelas coisas que ela faz, né? É muito, muito lindo isso. Eu vou trazer mais algumas curiosidades do texto e também lembrar ele dentro da cronologia da história do povo de Israel que a gente vem estudando, né? Ana Rosa disse que essa história aconteceu em Suzã, capital da Pérsia, durante o reinado do rei Xerxes, né? E eu não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudou quando o Tarcísio nos falou sobre o exílio e também depois, quando a gente refletiu sobre a volta do exílio, e quem foi responsável pela libertação da Babilônia foram os persas, né? Foi Ciro. Então, essa história acontece depois do reinado da Babilônia. E talvez vocês vão lembrar que a gente mencionou, olha, o povo de Israel era aquele povo que ficava no meio do caminho, especialmente ali a região de Judá, né? Fica no meio do caminho para o Egito. Então, o reinado do persa se expandiu muito, talvez vocês lembrem disso, né? Se expandiu muito, era muito grande. Isso aconteceu mais ou menos do século 5, 4 antes de Cristo, essa história de Esther. Alguém viu assim, só para deixar para falar que este reino, ele era tão grande, ele governava 127 províncias e 2 continentes, né? Ele ia da Índia lá na Ásia até a Etiópia na África. Outra curiosidade também era que Amã, ele era ali da tribo dos Amalequitas. Era um povo considerado mau, sabe?
aquele mesmo assim, que a gente hoje não entra no território, porque, tipo aqui nos bairros a gente não entra porque existe aquele pessoal lá que faz mal. E quando o povo vinha, quando os judeus vinham da Palestina indo para a Pérsia, eles tinham que passar na frente dos amalequitas. E quando chegou na frente lá do povo, eles brigaram, não deixaram de jeito nenhum o povo judeu passar. Daí o ódio também que Amã nutria por ele, também por ter algo lá atrás. Os judeus, eles tiveram que fazer uma volta muito grande para poder chegar lá na Pérsia. O rei Xerxes também, ele era muito... entendendo, né, isso que a Ana Rosa falou, do poder, quando a gente vai ler sobre essa festa, tem vários detalhes. Essa festa que o rei Xerxes deu, tem vários detalhes muito concretos. Panos de veludo, de não sei quantos metros. Ali a gente vê toda a ostentação. Ele estava ostentando muito claramente o poder e a riqueza que ele tinha. E ele também era considerado um rei muito... Ele era um rei muito violento, assim, muito brutal, né? E tem uma parte dessa história que acaba ficando meio de lado, assim, e eu mesma só fui... o meu olhar só foi aberto para ela recentemente. É a história da Vasti, escondida dentro do livro de Esther. A Vasti é a rainha que foi, então, divorciada dele, porque ela não quis ser mostrada, ela negou ser exibida como todas as outras coisas que ele estava exibindo como poder. O texto diz que ela era muito bonita e que ele queria exibi-la diante dos homens que estavam ali presentes. E ela disse que não. E hoje, não sei se vocês viram, hoje foi inocentado o estuprador da Mariana Ferrer, lá de Santa Catarina. Foi inocentado de novo. E também hoje surgiu a denúncia de uma jovem mulher que quase foi violentada num Uber. Aconteceu também entre ontem e hoje. E a gente pode imaginar também, imaginar-se no lugar da Vasti, né? Sendo convocada pelo seu marido, ela sabia que se ela não fosse, ela poderia sofrer consequências gravíssimas, né? Inclusive pagando com a sua própria vida. E ela tomou uma decisão naquele momento de não ser usada por ele, né? De não ser exposta por ele, e sabendo que ele estava bêbado, sabendo, né, que ele poderia ridicularizá-la e sabe-se lá mais o que, né? Diante de todos aqueles homens. Ela disse que não. Então, para mim, essa história, presente também no livro de Esther, me traz duas mulheres, né? Duas mulheres fortes, duas mulheres audaciosas e destemidas, né? E por mais que a gente não saiba o que aconteceu com Vasti, o destino dela com certeza não foi bonito, né? E a fala de Amã sobre o perigo que a ação de Vasti poderia ter sobre... Ele diz assim, eu não vou encontrar, eu acho... exatamente o texto, mas ele diz algo assim, quando todas as mulheres, aqui no versículo 17, o Amã dizendo pro rei, no versículo 17 do capítulo 1, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer, lá está, Duncan, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. A ação da Vasti poderia levar
O medo era de que todas as mulheres ouvissem aquilo e tivessem ideias de independência, ideias de serem donas do seu próprio corpo, de serem donas da sua própria história. Olha o perigo, olha o risco, olha a ideia que as mulheres poderiam ter se elas ouvissem o que a rainha fez. Então, a atitude que Xerxes tem, né, de então desprezá-la e tomar uma outra mulher como rainha, tem mais esse componente político, né, de que ela poderia ser, a história dela, a rebeldia dela, poderia ser um combustível que poderia ser a primeira revolução feminista na história da Pérsia, né? Todas as mulheres agora se rebelariam contra os seus homens e tomariam as rédeas da sua história. Esther ela age de uma forma diferente, né? Ela não confronta, ela é astuta de um jeito diferente. E ela tem a intenção, como a Ana Rosa lindamente colocou, também a outra, né? De preservação de todo o seu povo. E Ana Rosa também muito bem falou sobre a origem, né, da festa de Purim. A festa de Purim é uma festa judaica, a festa mais alegre, tem brincadeiras, come-se, é um momento de doação, de partilha. Então, é uma festa no calendário judaico, que acontece mais ou menos entre fevereiro, março, do nosso calendário. Então, todos os anos, o povo de Israel celebra a festa de Purim. E como a Ana Rosa falou, a primeira coisa que se faz na festa de Purim é ler todo o livro de Esther. Então, o livro de Esther é o local onde está baseada a história, a origem dessa festa. Assim como a Páscoa também tem um componente de libertação. É uma libertação diferente, né? Não é a libertação... Essa libertação não acontece diretamente por uma intervenção direta de Deus, mas é uma intervenção de Deus e é uma libertação, né? E uma curiosidade também, algumas listas das festas judaicas não aparece a festa de Purim, porque diferente, por exemplo, da Páscoa e de outras festas, a celebração dessa festa não é mandato de Deus. Tá? Ela foi animada por Mordecai, né? Foi estimulada, a festa foi... Mordecai disse para que a festa fizesse, não foi o mandato direto de Deus. Mas é uma festa judaica, é uma festa que está na Bíblia, né? Então, pensando assim, então a gente poderia dizer uma festa bíblica, apesar de não constar em todas as listas. E se vocês forem folheando a Bíblia de vocês, a festa de Purim está lá no capítulo 9. Com a data direitinho, a localização, o que se faz e tal. Mas já falei demais, né? Tem uma galera aí que foi entrando que a gente nem acolheu, né? Bem-vindas, quem vai chegando. Sobre assim, o papel também, né, de Mordecai, ele me chamou muita atenção. Para os dias de hoje, a gente vê a responsabilidade que nós temos em relação à nossa família. Antigamente, eu digo assim porque sabe como é, né? Eu já tenho uma certa vivência, um tempo de vida. E o tio, a tia, eram pessoas assim que a gente ia para casa dessas pessoas, a gente vivia com eles. Hoje em dia você não vê mais isso, você vê pessoas do mesmo sangue, às vezes vão para o aniversário de parentes, ninguém fala com o outro, ninguém se conhece. E eu fico pensando o papel da tia, do primo, o papel da família.
Para mim é tão importante que eu sou um caça-parente. Eu adoro ir atrás de parentes. Porque ali eles têm a minha história. Essa semana aconteceu um fato que eu chorei. Parei o carro para chorar. Porque a gente tem um primo que ele está doente, né? Está com uma enfermidade. E a família fez um grupo. E esse grupo eu não conhecia, quase 2 pessoas, uma pessoa que eu conheço lá. E eu fui ver uma delas, eu fui me apresentar quem eu era, e uma delas me chamou e foi falar da minha mãe, foi falar do meu pai. Gente, eu ganhei o dia, eu chorava de alegria, porque meus pais morreram muito jovens. Então, todo mundo sabe dessa história, que meu pai faleceu muito jovem. E eu não tinha foto, eu não tinha história. E alguém veio e me contou de que meu pai foi muito importante na vida de alguém, que a minha mãe foi muito importante na vida de alguém. E então, por isso que parente, gente, é de Deus. Porque ele corre nas nossas veias, é o nosso DNA ali, sabe, de uma maneira. É lógico que cada um pensa de um jeito, cada um é de uma forma, tem um pensamento, crescem e seguem caminhos diferentes. Mas o nosso sangue está espalhado. O nosso povo está espalhado e hoje em dia a gente, olha só a responsabilidade de você ser uma tia, de você ser um primo e você ter passado por ele e ter deixado coisas boas que o primo dela deixou para ela. Que eu tenho certeza que foi sim, fundamental. E ele era homem. Às vezes a gente passa na vida das pessoas, nas famílias, e a gente não, sabe, não escuta, a gente não olha, a gente não percebe. Aquela criança que a nossa irmã gera, o nosso irmão, que é o nosso sobrinho, nós temos também, antigamente as pessoas tinham, assim, tipo um dever, orientava, cuidava, olhava, ajudava. Que a gente possa estar entendendo que o nosso sangue não foi eu que escolhi fazer parte da minha família. Tem que existir algo muito mais, sabe, além de tudo isso, que é Deus, que nos liga. A minha família, a Franciele com a família dela, o Tarcísio com a família dele, com as suas realidades, com as suas precariedades. Então, gente, vamos valorizar a nossa família, aquele que está ao lado. Se você não pode, ore por ele, converse, sabe? Procure se saber, sem julgamentos, sem dizer que ele é preguiçoso, sem dizer que ele é isso, que ele é aquilo, mas que venha com o coração. Não só os parentes, né, que a gente está falando aqui fala de tio, fala do primo, que é pai, entendeu? Imagina, ela órfã, ela só tinha ele. A dependência deles dois era muito grande. Era algo, uma ligação, sabe? Não só passava pela obediência, passava por outros fatores de união, sabe? De colo, de estar ali juntinho, de saber com quem eu posso confiar. Com a mãe, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente fica ouvindo tantas coisas. Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos seguindo? Será que se a mãe tivesse ouvido da esposa e daqueles amigos, não faça uma forca, olha, veja por outro lado, será que ele teve a possibilidade, a chance de pensar diferente? Porque ele só ouvia as pessoas falando realmente, cada um articulando uma estratégia pior do que a outra, que não se faz com ninguém, né? Então, assim, são tantas histórias, sabe? Foi algo assim que me inspirou. Eu adoro contar história, eu adoro ouvir história, porque é na história que a gente se reconhece, é na história que a gente se identifica, que a gente aprende. E é isso, eu vou deixar vocês, porque eu falo demais.
Se alguém quiser comentar, fazer algum comentário, a minha prima Lúcia, que está lá em São Paulo, que está aí comigo. É gratificante, é minha prima de sangue, eu sei que está bem longe, mas a gente está sempre aqui, juntinhos. Eu achei bem bonito esse link que você fez, Ana Rosa, com a família. E o povo, todo o povo do céu era a família dela. E não a considerava família. Então, de certa forma, essa relação que ela tinha com Mordecai se expandiu também por toda essa família. E em tempos de polarização política, como a gente tem vivido, né, de tantas divisões entre as famílias, como essa memória que você traz hoje à noite é importante, assim, a gente lembrar o que é importante de verdade, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Esses laços que são para sempre. Muito legal. Gente querida, mais alguém ficou com vontade de ler Esther? Se não tinha lido, ou de voltar a ler? Agora com esse bom ânimo, injeção de bom ânimo que a Ana Rosa nos deu hoje à noite. E assim, Esther não era aquela fortaleza toda, né, que a gente narra, que a gente acredita. Quando a gente fala de mulher guerreira, muitas pessoas dizem assim, você é uma guerreira, você é uma mulher guerreira. Mas não é fácil ser guerreira na dor, na dificuldade, na angústia, na solidão. A gente se manter firme é muito difícil. E assim, a história depois para ser contada, ela passa por tantos contos. E imagina na cabeça de cada um de vocês o que é essa história. Alguém vai se identificar em algum momento com alguma coisa. Outros vão buscar ler realmente a história, vão se inspirar mais ainda. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui, que ouviram essa história, vocês vão ser inspirados a ler outras mulheres da Bíblia. Não só Esther, mas outras. E outras que virão, e mais estudos e outros estudos também, né? E assim, não é só porque é mulher, porque é gente, porque é difícil, né, a gente se manter todo o tempo firme. As pessoas olham pra gente e acham, poxa, como é que aquela pessoa consegue? Ela é muito forte. Mas tem uma coisa que eu chamo os bastidores. Quando tudo isso aqui apaga, é tão profundo. É aqui que a gente se mostra quem verdadeiramente nós somos. Então, que a gente possa levar a história de Esther para nossas vidas todos os dias. E sermos curiosos, de, assim, sabe, de irmos atrás, de ler mais um pouco, de buscar entender um pouco da Bíblia. A gente diz assim, eu não tenho tempo, não dá para mim. Mas a Bíblia está lá, os textos estão lá, as passagens estão lá, sempre esperando uma oportunidade, um momento, para que a gente possa se debruçar e ouvir através dos olhos, se é possível, a gente olhando ou lendo aquelas histórias, imaginando os fatos. Olha só o drama, sabe, essa coisa. A história de Esther, ela dá uma peça, ela dá um filme, ela dá um teatro. Tanto que existem novelas, existem vários filmes sobre Esther. Amém. Atual, parece uma novela, né? A forma como é contada, tem um enredo incrível, um enredo interessante. Acho que eu.
Senhor, nós estamos hoje reunidos a fim de conhecer um pouco da história de Esther, e eu gostaria de agradecer por esse encontro, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos sempre possamos aprender mais sobre a Bíblia. E mais uma vez, obrigada por esse encontro. Abençoe todas as pessoas que estão em uma situação de pobreza e de fome, e que Deus possa nos abençoar, possa, apesar de tudo, manter a fé no nosso coração. Amém.